Excelentíssima mesa, caros colegas, trago-vos aqui esta moção por aquilo que é um imperativo categórico meu, no sentido de valorização da língua portuguesa como idioma global e que teve, numa posição menos feliz do grupo parlamentar do CDS, um catalisador na medida em que o único partido que votou contra a manutenção do acordo ortográfico em Portugal foi o PCP, ainda que, e não obstante, várias personalidades determinantes daquilo que é a história do CDS e da JP se tenham manifestado contra este acordo e passo desde logo a enunciar, por exemplo, o nosso ex-presidente da Juventude Popular, Michel Seufert, o ex-presidente do CDS, José Ribeiro e Castro, ou aquilo que é também para mim uma referência pessoal e também ex-presidente do CDS, Manuel Monteiro. Língua portuguesa, diversidade sim, uniformidade não. A moção aqui vertida insta a que a Juventude Popular, de forma ativa e indubitável, vise a reversão do acordo ortográfico de 1990. A língua portuguesa anda entregue à bicharada e não pode ser. O património derradeiro da nossa pátria não pode ser vexado desta forma. O AO 90 apenas complica em vez de simplificar, confunde em vez de unir. Uma união que não faz qualquer tipo de sentido, pois a língua portuguesa, como idioma global, tal como o inglês, deve ver na diversidade a sua riqueza e não numa uniformização cega que convém apenas a algumas editoras. Mais, o AO 90 afasta o português como língua proveniente do latim de outros idiomas semelhantes, como é o caso do francês, do espanhol ou do italiano, o que torna a sua difusão e aprendizagem pela Europa mais difícil e mais incerta. Acima de tudo, o AO 90 é uma falácia política, dada a sua rejeição técnica e cultural e que tem como corolário factual o falhanço político, dada também a sua rejeição pela maioria dos países da Portugalidade, só o Brasil, ainda que a espaço e de forma dúbia, e Portugal praticam o acordo, ainda que Cabo Verde também o tenha ratificado em 2016, mas não o utiliza, e, sobretudo, pela maioria da comunidade que mais utiliza a língua portuguesa no seu cotidiano, jornalistas, escritores, cronistas e professores. A língua é um dos símbolos de uma nação, é, pois, o seu maior património imaterial, derradeiro e perene. A língua é um património valioso e um instrumento determinante para a afirmação dos povos e das suas culturas, porque é através dela que exprimem a sua identidade e as suas diferenças. Tal como a espontaneidade da vida e dos costumes de cada povo, a língua é um elemento vivo e não pode, por isso, ser prisioneira de imposições do poder político que limitam a sua criatividade natural. Deve, naturalmente, evoluir com as vicissitudes dos séculos, não obstante, esta deve ser uma evolução natural e espontânea que tenha âmago na vontade popular e no uso que os constituintes da nação dela fazem no cotidiano ao longo de gerações, sendo por isso tutelada pelo costume. Não é, note-se, o caso deste acordo ortográfico que procedeu de forma sumária à amputação de consoantes e acentos gráficos de forma bárbara, desconexa e ilógica, promovendo um grotesco aborto ortográfico. Dá-me só um minuto para mais uma vez pedir silêncio na sala e para te pedir a ti para preparares a tua conclusão, por favor, quando puderes. Não é, note-se, o caso deste acordo ortográfico que procedeu de forma sumária e bárbara, desconexa e ilógica, à remoção de acentos gráficos, promovendo um grotesco aborto ortográfico à língua portuguesa, sendo desde logo por isso uma fraude política e técnica. O AO 90 também é um lamentável exemplo da forma como o Estado abusou do seu poder, visto que nunca foi fomentado qualquer tipo de debate político sobre o mesmo. Um abuso do poder do Estado e uma fraude técnica também, porque foram, em 2005, emitidos 25 pareceres negativos por parte de especialistas e de entidades consultadas durante todo o processo do AO 90, culminando com uma resolução do Conselho de Ministros. Um exemplo evidente e pérfido da falta de transparência inadmissível num Estado de Direito democrático. O AO é um grotesco falhanço técnico e político e uma fraude porque, indefectivelmente, não unificou, muito menos uniu, apenas baralhou e confundiu. Primeiramente, segundo um estudo de Maria Regina Rocha, 2.691 palavras que se escreviam de forma diferente mantêm-se diferentes. Apenas 569 que eram diferentes se tornaram iguais. 1.235 palavras que eram iguais tornaram-se diferentes e destas, 200 mudaram apenas em Portugal, dando origem a soluções aberrantes como acessão, concessão, confissão, contracessão, de cessão, imperceptível.
enquanto que no Brasil se continua a escrever exatamente da mesma forma. O AO patrocina também a confusão e a dificuldade de aprendizagem da língua através da sua incoerência morfológica. Note-se o exemplo de Egito, que na verdade é Egipto. Os seus habitantes não são os egípcios, mas são os egípcios. Ou nas célebres arquitetas e nos petadores. Sejamos claros, a diversidade ortográfica entre apenas duas variantes do português, o de Portugal e do Brasil, nunca foi obstáculo à comunicação entre os diversos povos da língua portuguesa, como nunca foi razão de empobrecimento, mas, pelo contrário, uma afirmação da pujança da nossa língua, o que aliás faz dela uma das mais escritas e utilizadas do mundo. O inglês tem 18 variantes e não deixa de ser por isso a principal língua internacional, o francês tem 15 e o castelhano 21. Devemos, portanto, como bons patriotas, celebrar a diversidade da nossa língua e não uniformizá-la, rejeitando qualquer tipo de eugenia linguística sumária, originada num decreto que não simplifica, não unifica e muito menos une. Muito obrigado.